O tema de hoje, para as falas e as pausas, está relacionado a uma questão pessoal de alguém que faz o questionamento em relação a, especificadamente em relação a Osho, tendo ele como mestre, o que isso pode acarretar no processo de desenvolvimento de um meditador, na questão de que tendo um mestre ou algo para seguir, ou, né, sendo um discípulo, pode acarretar em relação a tendo a liberdade ou aprisionando ela a ter que seguir algo. Eu espero que a pergunta faça sentido aí. Tá. Em outras palavras, se ter um mestre não pode ser aprisionador, né? Sendo que a busca de uma pessoa ela é por uma liberdade, encontrar si mesmo, independência, despertar sua própria sabedoria. Seria mais ou menos isso, né? O que que o mestre pesa em relação a isso? É isso? Exatamente. E essa estrutura de mestre e discípulo também, né? Beleza. Vamos lá. É, Esse, para mim, me parece ser um tema hiper, 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 hiper importante. Quando a gente ouve alguma coisa, alguma palavra que tem um determinado significado, como mestre, como discípulo, por exemplo, são palavras que já estão carregadas de determinados significados, associações. Então, quando se pensa em mestre, definitivamente, para a grande maioria das pessoas, está associado a alguém que orienta, que direciona, que comanda, que diz o que é o certo, que diz o que é o errado, que avalia. Alguém que eu sigo. E discípulo é aquele que segue, que obedece, que se molda, que se ajusta às orientações do mestre. Então, quando uma pessoa critica alguém que é discípulo ou critica um mestre, normalmente ela está levando em consideração esses conceitos que ela entendeu ao longo de sua experiência de vida, ao longo do contato com essa ou aquela religião, ao longo de sua ideia sobre Deus mesmo. E a impressão que eu tenho, uma pessoa que critica essa visão de mestre e discípulo, eu pessoalmente sinto solidariedade por essa pessoa que critica. Eu endosso essa crítica. Eu estou de acordo, pessoalmente falando. Só que o conceito que eu tenho de mestre, ou o que eu vi no Osho como mestre, o que eu senti no Osho como mestre, lembrando que eu estive na presença física dele, tanto nos Estados Unidos, quando ele estava lá em Rajneeshpuram, 1 ano e meio na Índia, assisti ao vivo os discursos dele, estive no campo de energia, o núcleo central
do trabalho do Osho. Eu estava lá. Depois que o Osho deixou o corpo, eu ainda fiquei 6 meses naquele espaço. Depois voltei mais um ano. Enfim, eu sei o que eu estou falando. Então, a palavra mestre que o Osho era, quer dizer, o que ele era de fato, usava a palavra mestre, mas o que ele era de fato, a minha experiência, até hoje, não se encaixa com o conceito de mestre que a gente tem, que é um cara que comanda, que dá as diretrizes, que aponta o que é o certo, que aponta o que é o errado. Ele não se encaixa nisso. E o conceito de discípulo, que é o sannyasi, também não se encaixa. E eu sou sannyasi do Osho. Eu posso dizer que eu sou discípulo do Osho por falta de palavras, porque o meu entendimento de discípulo é diferente do entendimento que a maioria das pessoas tem. Mas eu não aceito e não cai em mim a palavra seguidor, que é uma palavra que ele nunca usou. Então, para mim, existe uma distinção entre ser discípulo e ser, ou ser sannyasi e ser seguidor. Primeiro, porque não tem nada para seguir. A pessoa acha que o Osho é um direcionador de caminhos. O que é certo, o que não é certo, o que deve, o que não deve fazer. Ele não é. O Osho é um mestre atípico. Ele é um mestre que faz com que, de acordo com o que ele monta em termos de fala, em termos de atitudes, ele faz com que a própria pessoa seja mestre de si mesma. Ele se posiciona como mestre, sentado na sua cadeirona. Mas quando a gente vai querer seguir ele, percebe o que que eu vou seguir? A pessoa descobre que ela tem que seguir a si mesma. É uma montagem de falas ou de circunstâncias que a bola acaba ficando na nossa mão. Sem querer, a gente percebe, a bola está na minha mão. Meu Deus, eu queria estar seguindo esse cara. Eu queria tirar essa responsabilidade da minha cabeça, de decidir por mim, de saber o que que eu vou fazer, o que que eu não vou fazer. E de repente a bola, sei lá, está na minha mão. Eu falo, meu Deus, como é que foi parar aqui? E é exatamente isso que acontece. É uma maestria de passar responsabilidade para a própria pessoa, sem a pessoa perceber. Quando ela vê, ela já está. Ela mesma tendo que escolher o seu caminho. Se você for ver os sannyasis, você não vê semelhança entre eles. Cada um está num processo, cada um está num caminho, cada um está numa visão. Não existe padrões de comportamentos fixos, não existe deverias, não deverias. Existe um estímulo para que a gente crie a nossa própria visão. Quantas e quantas vezes eu ouço ou leio algo do Osho e eu descubro outras coisas.
Então, qual que é a estratégia principal? É que ele pode falar, por exemplo, que determinada atitude, determinado caminho, determinada maneira de ser é adequada. Aí depois, em outro momento, em outras circunstância, ele vai falar ou o oposto ou algo diferente do que ele falou. A fonte foi a mesma. Eu vou seguir o quê? O que ele falou no dia 19 de fevereiro de 1974, ou o que ele falou no dia 20 de janeiro de 1986. Automaticamente você vai criando uma visão pessoal própria. Eu estava lendo, então, um texto do Osho que eu achei assim brilhante. Esses dias, que quando a gente sai da rotina, faz coisas diferentes, nós somos impulsionados a ficarmos mais alertas. Então, sempre a novidade, sair da rotina, fazer algo diferente, estimula a gente a ficar mais alerta. E o real objetivo da vida não é eficiência. A nossa sociedade, a nossa cultura ensina. A eficiência é importante. Nesse texto, o Osho falou: não, a eficiência não é mais importante. Desenvolver a eficiência. O mais importante é desenvolver a consciência, o estado de atentividade, de vigilância. E para isso, muitas vezes a eficiência precisa ser sacrificada, porque aí você faz coisas diferentes. E você ganha um empurrão para o que realmente importa. E essa consciência que gera criatividade. Essa situação nova te impulsiona a ser criativo. Eu li isso, eu achei brilhante, mas em face de tudo que eu já vivi com Osho, eu tenho todo o direito e obrigação de ter uma visão diferente se eu tiver uma visão diferente. Eu posso falar sim a situações novas, onde eu saio da rotina, me impulsionam sim a estar mais alerta. E, sem dúvida, o ganho é grande. Mas isso não quer dizer que se eu estiver na rotina, eu também não possa desenvolver o estado de consciência, de atentividade, de alerta. Eu não sei se eu estou me fazendo claro, mas eu não estou tomando uma fala do Osho como a verdade suprema e absoluta. Eu tenho todo o direito e o estímulo de ter uma visão também minha, porque é isso que ele estimula que eu faça. Então, ele não falou isso que eu falei dentro daquele trecho. Sim, a pessoa pode estar numa rotina, mas se ela souber aproveitar essa rotina, ela pode ser convidada a um automatismo, mas ela pode chamar a presença a tal ponto que ela não entre no automatismo e fique mais profunda.
em termos de consciência, e ao mesmo tempo eficiente em alguma coisa que ela faça. Fazer algo repetitivo ou constante talvez não seja tão estimulante à criatividade e ao estado de consciência, mas dependendo da pessoa e do empenho da pessoa e do direcionamento da pessoa, pode ser. Você entendeu que a liberdade que isso é, de eu ter uma visão própria, eu não estou seguindo hoje. Eu sou estimulado a ter uma visão própria, ter uma visão própria em tudo, qualquer coisa que ele fale. Nada eu tomo ao pé da letra como uma lei, uma verdade. Não é isso que ele quer. Então, definitivamente, a palavra seguidor não cabe para mim. Até porque, se eu começar a seguir hoje, depois eu vou ler uma outra coisa, ele falou outra coisa, e agora? Uma coisa que é interessantíssimo se entender é que, em uma fala do Osho, para quem esteve na presença física dele, como eu estive, tem duas dimensões. Tem a dimensão do que ele fala e a dimensão do campo que ele cria ao falar. Tem a dimensão do conteúdo das palavras e tem a dimensão do silêncio interno que ele desencadeia quando a gente está na presença dele ouvindo o discurso, por exemplo. Fica claro, 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 que o que vale mais é o silêncio. O que ele fala é praticamente irrelevante. Só tem valor se trouxer algum cair de ficha. Como conteúdo, como teoria, não tem valor nenhum. Se despertar uma autoconsciência, aí sim. A riqueza maior está no despertar a autoconsciência e no saborear e se familiarizar com o estado de silêncio, que é o que nós estamos tentando fazer aqui também. Então, olhar o Osho com um olhar comparativo ao que a gente já conhece de outros mestres, não dá para comparar. É outra categoria. E a minha gratidão ao Osho não é pelo direcionamento que ele me deu em relação ao que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que não é verdade. O meu maior agradecimento é que eu fui buscar uma orientação e descobri que a orientação, a busca é dentro de mim mesmo. E a partir daqui é que sai. Eu não estou repetindo o Osho. Eu estou permitindo com que saia conteúdos que eu mesmo não sei que vai sair. Mas eu não sou um papagaio. Se tem uma coisa que o Osho tem bronca, é de alguém ser papagaio. Repetindo frases, conteúdos. Se não for da experiência, se não vier da própria alma,
da própria constatação, não tem valor. É a busca do que está dentro. Então, eu estou perfeitamente de acordo com alguém que critica mestres, desde que mestre seja alguém que cria seguidores. Se for assim, realmente eu estou de acordo. Eu só peço que a pessoa, qualquer pessoa que tenha essa visão, se abra para a possibilidade de que não é bem assim a história que o Osho desencadeou e desencadeia. É, existe algo muito importante da gente considerar quando a gente avalia um mestre. Um mestre que cria dependência, ele não é mestre. Ou então é um péssimo mestre. O grande mestre é aquele que desperta o mestre interno de cada um. Se você encontrar um mestre que de alguma forma desperta o mestre interno em você, você pode ficar sossegado, é por aí. Existem alguns mestres que querem criar uma dependência absurda. Eu vejo hoje, assim, tem pessoas que conviveram comigo, né, com o Osho, na Índia que seja, e que o Osho desencadeou toda essa história. O verdadeiro mestre é aquele que, com o passar do tempo, se torna desnecessário. E eu vejo colegas meus que viveram aquilo, que se agarraram a outro mestre aí e que criam uma dependência absurda. Você precisa estar comigo para que você se evolua, para que você evolua. Que mestre é esse? Então, eu acho que essa conversa aí foi só para fazer uma diferenciação, né? A palavra mestre é usada para diferentes categorias e talvez não seja uma palavra realmente adequada, mas para quem conviveu com o Osho, houve uma ressignificação completa dessa palavra. Quem ainda acha que tem que seguir o Osho, para mim, não entendeu. Isso aí, Vera. Gostei bastante da abordagem, achei bem interessante. E essa palavra que você utilizou, estímulo, eu acho que explica bem se a gente, de repente, pudesse ver a palavra no lugar da palavra mestre, esse estímulo, fica muito mais fácil de entender o propósito, ou o que era, né, a proposta dele. E eu também já ouvi ele dizendo essa questão dele ser como se fosse uma porta, que dali para frente é com você. E aí essa coisa que você disse, a bola está com você, então vai bem com isso. É uma porta e ali você vai, e o restante você vai descobrindo aí por si e de uma forma intrínseca, né, interna. É, tá me lembrando aqui, pelo que você está falando, um dos caras, né, um dos mestres, assim, que recusa a palavra mestre é o Krishnamurti, né? Parece que ele recusa mesmo ser visto como um mestre. Só que ele dá
Você vê que interessante? Ele é contramestre, o Krishnamurti. Ele não se aceita como mestre, mas ele não desencadeia mestres de si mesmo. E o Osho se coloca como mestre e desencadeia mestre de si mesmo. Não é falando, seja você mesmo, seja mestre de si mesmo, não siga ninguém. Pô, eu estou orientando você a seguir a mim para que você não me siga. Eu estou na posição de mestre, mesmo que eu fale que eu não seja. Deu para entender? É, as pessoas repetem o Krishnamurti ao pé da letra. Agora, é, a estratégia do Osho é de tal forma que, mesmo ele se posicionando como mestre, ele desencadeia essa, essa busca de você para com você mesma, da sua própria visão, da sua própria individualidade. Você não tem que seguir nada, você não tem que obedecer a nada, sabe? Você não tem nenhum compromisso comigo, você é livre. Você não tem nenhum compromisso com nenhuma organização, sabe? Mas precisa de muita sabedoria para a pessoa usar esse chamariz, que ela atrai pessoas que querem um mestre no padrão antigo. Muitos buscadores querem esse mestre no padrão antigo, ficam lá e, de repente, com o tempo, a coisa vai sendo trabalhada. Com o tempo, para quem é mais esperto, para quem é mais atento, percebe. Sem querer, ele já está numa individualização. Mas é interessante porque essa história assim de que o mestre é aquele que, com o passar do tempo, se faz desnecessário. Só que veja bem, com o passar do tempo. Porque às vezes a pessoa precisa de todo um processo. Porque senão ela não tem estrutura. Ele chama, dá estrutura para o cara, fortalece a consciência dele, aí depois. Puf. Mas se o cara não tem o Uhum. básico dos básicos para realmente se enxergar ou ter condições de se procurar, ele vai ficar perdido como já estava. Ele estava perdido e vai continuar perdido se ele não tiver passado por uma experiência que leva ele a uma sacação, a uma cai a ficha que a bola está comigo. Enfim, é muito assim, né? Eu não sei se. Façam seus comentários aí, por favor, no vídeo, tá? Eu estou falando o que que eu falo sobre isso, o que que eu vivi, sabe? O que que eu passei, como eu me sinto. Não sinto obrigação nenhuma, eu posso discordar com ele de qualquer coisa, eu posso discordar. Ou posso ter, depende do contexto, depende da pessoa, depende do contexto. Você tem toda a liberdade de olhar um outro contexto. Para algumas pessoas, ir para a direita é o melhor caminho. Para outras pessoas, é ir para a esquerda. Como é que você vai criar uma fórmula? As Uhum. necessidades são individuais. E isso, para mim, é bem evidente, sabe? E, assim, eu sinto que essa sabedoria, sabe, não cair no velho vício, né? Sim. Querer dar fórmulas para os outros, é um perigo, um perigo. Uhum.
Isso aí. Terminamos? Sim, Sim? Então tá sim. bom. Tchau. Muito obrigada.